De volta com Cidade Já, desde já, agradecendo o carinho da sua audiência de todos os dias. Muita informação, muita notícia para você aqui junto comigo. Agradecemos você que nos acompanha pelo canal 3 da TVC e também pela internet. Obrigado mesmo. Agora a gente retorna voltando à capital do estado, né, para falar sobre uma longa história no atendimento de crianças com vírus HIV e em situação de vulnerabilidade social em Salvador. O Instituto Beneficente Conceição Macedo recebeu uma nova sede. Você acompanha detalhes comigo agora na reportagem. Rodou. 60 crianças portadoras do vírus HIV e em situação de vulnerabilidade social passam a ter um lugar para passar a maior parte do dia. A nova sede do Instituto Beneficente Conceição Macedo conta com infraestrutura completa. As nossas crianças, elas chegam aqui na instituição 7 horas da manhã, faz ensino pedagógico, toma banho, 10h30, para 11 horas tem um banho, depois tem o almoço, depois tem a higiene dentária. Quando eles vão para casa, já vão com a última refeição, porque a gente sabe que eles são muito empobrecidos, alguns moram na rua, então eles não é garantido a última refeição. A reforma, móveis e decoração foram comprados com dinheiro arrecadado no Arraiá Solidário, promovido pelas voluntárias sociais no ano passado. O evento teve participação de Léo Macedo, da banda Estaca Zero, e do cantor de forró Genardi. Vendo, depois o sonho realizado, concretizado, a gente fica muito feliz, mais feliz ainda, e poder ter ajudado. É muito gratificante para a gente que Deus nos deu esse dom, de poder cantar, e com um pouquinho desse dom a gente poder fazer tanta coisa boa por tantas crianças, tantas pequeninas que estão aí pulando, brincando nessa casa nova aí. A presidente das voluntárias sociais e primeira-dama do estado, Aline Peixoto, e o governador Rui Costa foram recebidos pelas crianças da instituição. Eu quero agradecer a todo mundo que ajudou a gente de alguma forma e dizer que vale a pena. E eu queria dar uma levantada no astral da criançada e a gente conseguiu, graças a Deus. Aqui tem duas obras em uma. A obra estrutural do prédio, que foi feita pela Condep, que é um prédio público, e a obra estética, a obra que nós estamos pisando, a obra da creche, que foi feita com recursos das voluntárias. Então é desta parceria que eu acho que nós precisamos, a sociedade precisa. A sede fica no bairro de Nazaré, na rua Santa Clara do Desterro, número 85. Saiba como ajudar a instituição Beneficente Conceição Macedo ligando para o número 071 3450 576 ou pelo site www.ibcmaides.org.br. Foi realmente os esforços reunidos aí para reformar essa casa que atende essas crianças aí portadoras do vírus HIV e também crianças em vulnerabilidade social. Bom, mais notícia para você aqui no Cidade Já. Em uma reunião ontem em seu gabinete, o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, decidiu manter o corte do adicional do AC dos professores municipais. Eu vou conversar mais sobre esse assunto aqui no estúdio agora. Eu já tenho aqui no estúdio a secretária de Educação do município de Itabuna, a Norina Smith Lima, que vai conversar mais com a gente sobre esse assunto e dar as devidas explicações. Secretária, desde já, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Já. Obrigada também pelo convite. Muito bem. Secretário, vamos falar rapidamente sobre essa questão do AC. Muita gente ainda não tem informação sobre o que é esse adicional e de que forma ele foi implantado para os professores. Explica um pouco para a gente. A questão do AC, ele é antigo. Ele é um adicional que fazia parte da estrutura dos estatutos do magistério, naquela época, nos anos 80. E o que é que significa realmente o AC? O AC é um tipo de gratificação, um tipo de adicional, a gente pode dizer assim, onde o professor recebe um percentual em cima do seu salário base, para que ele possa desempenhar o trabalho de planejamento pedagógico fora da sua jornada de trabalho. Então, o professor geralmente tem uma jornada de trabalho de 20 horas e 40 horas.
Quando ele dá 20 horas e 40 horas total com aluno, de segunda a sexta em sala de aula, ele tem que receber esse AC como hora extra, fora dessa sala de aula, para poder desenvolver o trabalho pedagógico, preparar a aula, corrigir prova, fazer pesquisa. Tudo isso significa planejamento pedagógico. Então, isso é antigo. Os professores tinham esse AC. Quando nós aprovamos aqui a nossa lei do plano de carreira, em 2003, foi colocado o AC. Mas o AC foi colocado de uma forma diferenciada. Para os professores que iam trabalhar e que trabalham ainda na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, que são professores unidocentes, que trabalham de segunda a sexta com o aluno direto, foi garantido a continuidade do AC. O AC está assegurado dentro do plano de carreira. Só que para os professores que atuam no ensino fundamental 2, né, que é de sexto ao nono ano, esses professores não têm direito a AC. Por quê? Foi garantido uma reserva na sua jornada de trabalho para que eles pudessem ter condição de fazer o AC. Quer dizer, o planejamento pedagógico dentro da sua jornada de trabalho. Então, eles, em vez de dar, por exemplo, 20 horas, dão 16 horas. Em vez de dar 40, eles dão 32, para ficar 8 horas, no caso de 32, 8 horas para planejamento pedagógico, e no caso de 20 horas, ele dando 16 horas em sala, ele fica 4 horas para planejamento pedagógico. Portanto, não foi garantido a ser, porque já foi assegurado uma reserva de carga horária dele para ele trabalhar o planejamento pedagógico, como fosse hora extra que está se pagando ao professor. Com a lei do piso nacional, que foi aprovada em 2008, que começou a ser implantada em vários municípios a partir de 2009, foi que aconteceu. A lei do piso determina, foi um avanço, onde se determinou que da jornada de trabalho do professor, ele deveria ter 2/3 da sua jornada para trabalhar com aluno e 1/3 para planejamento pedagógico. Então, o professor que foi enquadrado na lei do piso, como foi o caso dos professores aqui em Itabuna, do 4º ao 9º ano, nós temos os professores já enquadrados na lei do piso. Nessa lei posterior ao plano de carreira, que é uma lei federal. Então, esses professores passaram a ter esse direito de, na sua jornada de trabalho, ele trabalhar apenas 15 horas com aluno, 3 dias com aluno, e ele trabalhar, não chega nem a 15 horas, ele trabalha 12 horas com aluno. 3 dias, com 12 horas trabalhando com aluno, e ele fica 8 horas para trabalhar o AC. Quer dizer, o planejamento pedagógico, não mais AC, a denominação AC. O que significava AC, que era planejamento pedagógico, já está incorporado na lei do piso. Né? Então, a mesma coisa para quem dá 20 ou 40 horas, tudo é a mesma coisa. Ele, em vez de dar, por exemplo, as 40 horas com aluno, ele só dá o máximo 26 e 14 com planejamento pedagógico. Então existe uma espécie de compensação nesse caso. Né? E aí, no caso, quando ele foi incorporado, não tem mais a figura do AC. Porque o AC era uma espécie de hora extra paga para ele planejar fora da sua carga horaria. Entendeu? A gente vai então, conversar, foi o que aconteceu em Itabuna, quando os professores foram enquadrados de 2015 e 2016 na lei do piso no governo passado, houve um erro da secretaria que esse professor não ganhava AC. Ele passou a estender esse AC, ela estendeu o AC. Mesmo já com Mesmo estando no plano de carreira que esse grupo não poderia receber AC, ela cometeu esse erro
de estender o AC também para esse grupo. Entendi. Então, com a implantação da lei do piso, e ficou indevido esse pagamento, porque você está pagando 2 vezes. Você já paga o professor para ele planejar dentro da sua carga horária e ainda paga o AC. Não tem lógica isso, é uma duplicidade dentro da legislação. Muito bom. Com isso, Então, o entendimento nosso é que estava ilegal e isso foi se arrastando esse ano até se resolver. E quando foi agora, com essa queda da arrecadação, no mês de setembro, o prefeito decidiu tomar algumas medidas e, dentre várias medidas, uma foi a retirada ilegal, né, a retirada que estava ilegal do AC que estava sendo pago ilegalmente. Bom, secretária, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto. A gente já trouxe essa explicação aí do que é realmente o AC. A gente vai para um breve intervalo, é coisa rápida. Daqui a pouco a gente retorna com a sequência do Cidade Já conversando sobre esse assunto. De volta com Cidade Já, a gente está conversando. Para você que chegou agora, eu estou conversando com a secretária de Educação aqui do município de Itabuna, a Norina Smith Lima, e a gente está esclarecendo aqui sobre essa questão do AC, né, que foi em uma reunião ontem, o prefeito Fernando Gomes decidiu manter esse corte e a secretária no segundo bloco já explicou o que é AC e por que houve esse corte. Bom, secretária, então está esclarecido, realmente o corte está mantido, né? O prefeito, em sua fala na reunião de ontem, ele falou sobre a questão também da valorização do professor, sobre a questão de salários. O salário já foi reajustado esse ano, os professores municipais? Sim, os professores estavam com uma defasagem muito grande, inclusive foi alvo de greve em 2015 pelos professores, por falta de reajuste aos professores. E principalmente os professores do nível 2 e do nível 3, porque com a lei do piso foi estabelecido também, além dessa mudança da carga horária, da jornada de trabalho, foi estabelecido um valor a nível nacional, onde nenhum governo, tanto a União como os estados e municípios, pode pagar menos. Né? Tinha municípios que pagavam abaixo do salário mínimo. Então, isso foi uma conquista generalizada para o Brasil inteiro. Então, esse piso nacional, ele é ajustado anualmente no mês de janeiro. E Itabuna vem cumprindo esse reajuste. Mas para os professores classificados de nível superior e com mestrado nível 2 e nível 3, por conta da falta de reajuste do governo passado, eles estavam com salários abaixo do quem ganhava o nível 1. Abaixo dos professores do nível 1, que ganhavam até mais, estavam ganhando mais do que o de nível superior. E na nossa gestão agora, nós fizemos a correção dessa situação, reajustando também para o nível 2 e 3, além do nível 1 também, que a lei do piso exige que o nível 1 ele seja reajustado todo ano. Nós reajustamos também para o nível 2 e 3, na tentativa de equilibrar e valorizar esses professores que estavam com uma situação bastante crítica. Certo. E a nossa intenção também, dentro das nossas metas da Secretaria de Educação, do Plano Municipal de Educação também, é valorizar o professor. Valorizar como? Tem 3 fatores que são importantes para o processo de valorização. Primeiro, assegurando condições dignas de trabalho. Sim. E nós precisamos hoje resolver esse problema grave da infraestrutura das escolas. Sim, eu ia até perguntar a infraestrutura das escolas que nós recebemos é a pior possível, onde não teve nenhum investimento de reforma das escolas, né? Se houve, a gente não reconhece, porque, na verdade, as escolas estão completamente abandonadas. E a gente está exigindo da empresa que ganhou a licitação, ganhou a licitação agora para a reforma das escolas, manutenção das escolas, agilização, para poder a gente colocar algumas escolas em
em melhor funcionamento. Está chegando o final do ano já, aproveitar o período de férias. E vamos intensificar no período de férias também, já que nós temos uma empresa já licitada para fazer esse trabalho. Então, as condições de trabalho têm que ser oferecidas ao professor, formação continuada em serviço, que nós também estamos oferecendo para toda a rede, para professor, coordenador, diretor de escola. Então, todos estão tendo formação mensal na sua carga horária, inclusive utilizando o planejamento, as horas de planejamento pedagógico, parte das suas horas de planejamento pedagógico, para dar formação a toda a rede, né? E a outra ponta de valorização é a questão do salário, salário digno. Já temos um plano de carreira, onde, lamentavelmente, está muito defasado, precisa se mudar o plano de carreira, e já há essa perspectiva de que a gente já possa, até final de dezembro, a gente já tem a comissão de análise para as mudanças do plano de carreira, para que no próximo ano, em 2018, onde a gente possa superar mais essa fase crítica da falta de recurso, né, da administração, geral, né, vários municípios. Exatamente. A gente poder realmente assegurar um melhor salário para os professores. E eu queria aproveitar também que essa questão do AC não foi retirado só por Itabuna. Vários municípios da Bahia que implantaram a lei do piso já retiraram o AC. Inclusive aqui na nossa região, como Uruçuca, Itajuípe, Itapicitanga, Quaraci, vários municípios já retiraram, porque a lei do piso sinaliza para essa situação. Porque você também, quando aplica a lei do piso, o aluno tem 5 dias de escola. Então, para ele ter mais 2 dias de escola, você tem que contratar mais professores para esses alunos. Entendo. Eu quero agradecer desde já, secretária, a sua presença aqui no Cidade Já, nosso tempo curto, mas realmente deu para trazer esses esclarecimentos e a gente agradece muito. Nós é que agradecemos. Muito bem. Você continue com a programação da TV e obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau e a gente se vê.